Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar da influência das auxinas no tropismo. As auxinas são hormônios vegetais que provocam o alongamento celular, influenciando no crescimento da planta. E ela tem alta relação com o tropismo, que o tropismo são os fenômenos de crescimento orientados por algum agente excitante. E aí a gente tem vários tipos de tropismo de acordo com esse agente excitante e as auxinas agindo nesses movimentos. De acordo com o agente excitante, o tropismo pode ser classificado em fototropismo, geotropismo, quimiotropismo, tigmotropismo e hidrotropismo. Todos esses movimentos provocam crescimento ou curvatura da planta em alguma direção, onde os mais interessantes e de maior notabilidade, são o fototropismo, que é aquele crescimento excitado pela luz, e o geotropismo, também chamado de gravitropismo, que é em relação à gravidade. O crescimento é orientado em relação à gravidade. Esses dois tipos de movimentos, eles provocam uma redistribuição da quantidade de auxina na planta. Ela precisa ser distribuída igualmente por toda a planta. Então, isso provoca uma redistribuição na maneira com que ela vai se organizar ao longo da planta. O fototropismo, que é um movimento de curvatura orientado pela luz, ele se apresenta de duas maneiras, positivo ou negativo. O caule vai apresentar fototropismo positivo, crescendo em direção à luz, a curvatura vai em direção à fonte luminosa. E a raiz apresenta fototropismo negativo, ela cresce, a curvatura dela vai crescer em direção oposta à luz. O que explica isso é a concentração de auxina que se altera de acordo com esse estímulo luminoso. No caule, o lado que vai ficar no escuro vai apresentar maior concentração de auxina, fazendo com que a curvatura cresça aceleradamente em direção à luz. E na raiz, a auxina vai ficar mais concentrada do lado escuro, fazendo com que o crescimento seja inibido. No geotropismo, a gente também encontra geotropismo positivo e negativo. O caule apresenta geotropismo negativo, ele vai crescer em sentido oposto à força da gravidade. E a raiz apresenta geotropismo positivo, ela cresce no mesmo sentido da força da gravidade. Uma boa explicação para isso é feita através de um experimento, onde a planta é colocada na horizontal e mesmo assim se observa que ela cresce em caule em relação ao sentido oposto da gravidade e raiz no sentido direto à gravidade, isso devido à concentração de auxina por conta desse estimulante aí que é a gravidade, o geotropismo. O tigmotropismo é um movimento que acontece em resposta a um estímulo mecânico, quando a gente tem contato da planta com alguma coisa. Esse fenômeno é observado, por exemplo, nas gavinhas de algumas plantas, como o maracujá, o chuchu, as videiras. Também em outras plantas, como uma que é bem conhecida aqui na nossa região, como dormijão, que você rela nas folhinhas, as folhinhas se fecham. Então, o que controla esse fechamento além de outros fenômenos, é também as concentrações de auxina que mudam e esse estímulo de contato. Outro caso é o contato do inseto com a planta carnívora. Quando o inseto entra em contato com uma certa parte da planta carnívora, ela entende que ela tem que se fechar. Então, ela faz esse movimento de fechar ela e o inseto que fica ali dentro, vai ser digerido. E foi através do contato do inseto com a planta que foi provocada essa movimentação no vegetal. Outro caso de movimentação e crescimento são os fenômenos orientados por substâncias químicas, que também ainda não são muito estudados, mas que nós temos como exemplo aí os estímulos causados do grão de pólen ao tubo polínico. O crescimento do tubo polínico à procura do óvulo é um desses casos de quimiotropismo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhem a teoria e depois realizem os exercícios.
Até a próxima aula e qualquer dúvida, estou à disposição.